Chega aí, vamos falar sobre como a gente consegue ser produtivo em trabalho de escritório hoje em dia com a progressão da inteligência artificial. A ideia aqui é a gente dar uma analisada sobre especialmente o modo de operar que esses modelos desbloqueiam, porque eles já tomaram consistentemente e presentemente a dinâmica social. Então isso significa que eles são coisas que não vão ter mais volta, especialmente agora que a gente tem empresas chinesas disparando modelos com peso aberto. Ou seja, qualquer pessoa consegue pegar esse modelo e hostear. Mesmo que você tenha uma bolha, que as coisas estourem e você tenha uma grande perda de consumo e custo, e essas grandes como Anthropic, OpenAI acabem não se propagando, proliferando e eventualmente se esvaneçam, esses modelos de peso aberto eles vão continuar sendo operáveis por outras empresas que tenham infraestrutura construída. E como está tendo um grande investimento massivo em infraestrutura, provavelmente você vai ter essa tecnologia perdurando a despeito de qualquer coisa, assim como foi na bolha dos .com. Você tinha vários sites que eles eram de mentira e que eles tentavam produzir coisas e eles eventualmente desapareceram, mas alguns perduraram, como a Amazon, que se tornou um grande gigante global que tem presença com seus tentáculos em todo e qualquer local do mundo. E aí esse tipo de corporação se manteve e provavelmente isso vai acontecer agora. Então se você tem que se manter de qualquer jeito, o jeito mais produtivo é você entender como é que você vai ter mais produtividade, mais produção, mais retorno com esse tipo de tecnologia. E uma das coisas que fica claro é que a produção manual das coisas, ela vai perder valor. Então, toda vez que você tem que digitar um texto, digitar o texto, ele vai perder grande parte do seu valor. Produção de números contábeis, programação, outras categorias que elas são relacionadas à produção de escritório, elas perdem a sua função e você não vai ter retorno material. Provavelmente, se você tiver num setor desses que sua atividade ela pode ser facilmente automatizada, você vai ser demitido porque você é uma planilha de custo que tem direitos e tem limites e fica doente. E o robô não fica doente, não tem limite. Normalmente você tem SLOs gigantes, você tem grandes crises de mídia quando um serviço desse sai do ar por, sei lá, 3 horas, 2 horas que seja. Então, no geral, você tem uma pressão supermassiva para garantir que aquilo ali esteja funcionando 24/7 o tempo inteiro. E aí, para você, trabalhador de escritório, o que sobrou? O que sobra para o Betinha? Essa é a grande pergunta que vai ficar sendo feita na situação atual. O que sobra para o Betinha atualmente é produzir valor em cima das coisas que elas não são trabalho operacional. O que é que significa? A principal forma da gente observar isso, que tem um método funcional, é o método científico. A ideia é, você parte de uma hipótese, você constrói algo para validar a hipótese e você valida a sua hipótese, ou desprova ela. Boa parte do trabalho operacional está em construir uma hipótese. Na verdade, o modo de teste da hipótese. E como era muito caro, você fazia estudos grandes na fase de hipotetização de maneira mais simples, para você poder tentar validar e tentar operar de maneira mais efetiva e eficaz. Por exemplo, para o começo do aplicativo, você tem uma produção de telas, você tem a produção do aplicativo e você tem o teste com os usuários. Se você está fazendo uma tela nova, você pode fazer um grupo focal ali de 1, 2, 3 usuários e validar aquilo. Se você está produzindo com programação uma tela que é responsiva, vai mostrar alguns números e tal, você vai ter que ter um programador conectando com o banco de dados, você vai ter que fazer aquilo ali renderizar, você vai ter que ter máquinas alocadas para fazer isso, e você vai aumentando o custo e tempo de produção desse sistema. O problema é que agora, quando você tem essa etapa de construção muito mais barata, por exemplo, você tem uma assinatura de um cloud da Anthropic, do GPT, ou você está mesmo usando algum processador aberto como o do Qwen 3, você vai ter esses sistemas operando de uma maneira que você vai ter um custo de, sei lá, 50 a 100 reais para você produzir uma versão do seu protótipo. E
Para pessoa física que está ali pensando, ah, não, eu recebo 1, 2, 3, 4 salário mínimo, isso vai ser claramente um custo alto. Mas para uma corporação que está ali faturando na casa de 1 milhão, uns R$ 100 é nada, assim. Se você consegue fazer 10 protótipos e validar eles, e um deles vai gerar um faturamento de 10 mil, ele paga todos os outros muito rápido. Então, claramente, esse tipo de metodologia, ela se torna mais importante ainda. Em geral, você tinha isso separado por setores. Você tinha o setor executivo, que era responsável por produzir as hipóteses e mandar você fazer coisa. Na prática, algumas empresas elas simplesmente pedem para os funcionários produzirem as hipóteses para eles dizerem sim ou não, e aí eles mandam de volta para os funcionários para executar. Mas você vai ter basicamente os executivos escolhendo as hipóteses, os funcionários produzindo os artefatos de validação de hipótese, e você vai ter o próximo passo, que é colocar em produção. Esse ciclo ele se reduziu, mas uma compreensão clara de como isso funciona é o que provavelmente vai dar mais retorno. Porque uma das grandes falhas da construção do maioria das pessoas é a validação estatística. Então, se você quer ter uma validade estatística de aquela coisa melhor que a anterior, você tem que ter uma base de uso, um modo de validar que aquilo é bom ou ruim, e você tem que ter um conjunto de produções que elas tenham efetivamente validade. Por exemplo, se você está propondo uma coisa que você acha que as pessoas uma tela nova do seu aplicativo, que as pessoas vão usar muito porque vai dar uma informação mais rápida para elas, você tem que ser capaz de medir esse tipo de coisa. Então a hipótese é: eu tenho um aplicativo de banco e eu quero mostrar para a pessoa as coisas que ela gastou em iFood, comida e Uber, sei lá. E como ela poderia reduzir aquilo ali trocando iFood por mercado, por exemplo. iFood de restaurante por mercado, alguma coisa assim. Você quer validar se essa tela vai agregar resultado de valor para o seu usuário? Você tem que ter uma hipótese, por exemplo. A hipótese é: essa pessoa ela vai demorar muito processando aquele vídeo, vai demorar muito processando aquelas outras telas que ele já tinha. E aí você pode medir isso. Você pode pegar um usuário e dar essa tarefa para um aplicativo sem isso, e um aplicativo com isso, e medir o tempo que a pessoa demora. Por exemplo, se a pessoa demorava 1 minuto e agora demora 10 segundos, você está provando que aquilo ali está reduzindo o tempo de processamento daquela informação daquela pessoa. Mas aí, se você quiser medir, por exemplo, se aquilo vai resultar em mudança da pessoa, você pode, por exemplo, ter uma coorte de usuários que tem a feature, outra que não tem, e você coloca aquela pessoa que está exposta àquela feature para verificar se ela está efetivamente reduzindo o gasto de compra de mercado de iFood e aumentando o gasto de compra de itens de consumo que sejam de mercado de fato, ao invés de gastar com restaurante, esse tipo de coisa. E aí você pode ver o custo global para ver se ele vai reduzir também. Então você pode acompanhar isso. Então são todas hipóteses que você constrói e você quer validar elas. Você constrói um experimento para validar elas e você tenta provar aquilo verdade ou mentira. E aí você tem vários exemplos. Você pode, por exemplo, olhar no setor de contabilidade. Você quer verificar se uma determinada mudança vai reduzir o gasto operacional da empresa. Você pode pegar uma unidade específica, uma ação específica e medir o quanto aquilo vai trazer de retorno. Isso você vai conseguir fazer repetidamente, e os modos de construir a plataforma de teste podem ser cada vez mais barateados. Então, uma pessoa que seja capaz de dominar o método de produção disso vai conseguir validar isso de um jeito muito mais eficiente. Por exemplo, mesmo para modos de arte, digamos. Você tem um artista ali e ele está construindo alguma tarefa, alguma tela, alguma coisa assim. Não arte como um conceito artístico, porque aí a discussão é irrelevante. Mas no contexto de produção, se você está ali como designer para produzir alguma tela, produzir algum grafismo, produzir algum modelo de Reels, de alguma outra coisa assim que vai se tornar uma peça produtiva artística numa operação, você consegue testar algumas variantes possíveis. Você pode, por exemplo, compor. Eu quero
esse estilo aqui, você compõe alguns exemplos e você consegue utilizar as ferramentas de inteligência artificial para expandir isso em alguns módulos diferentes e testar todos eles numa velocidade muito maior. Então, uma coisa que demoraria tipo uma semana para produzir uma arte, você consegue produzir 10, você consegue testar 10 variantes com um custo menor de budget de campanha, por exemplo, de Facebook Ads, de Google Ads, esse tipo de coisa. E com essa produção, você consegue coletar essas informações e investir mais naquilo que parece ter dado certo. Então você pode tentar isolar variáveis também. Eu quero saber se o estilo que está fazendo aquilo ali dá certo. Então você tenta alguns estilos diferentes da mesma arte e verifica qual delas performa melhor. Eu quero verificar se a minha audiência ela tem necessariamente que gostar de coisas de uma cor específica, de uma tonalidade específica. E aí você consegue validar alguns tipos de tom, paleta de cor. E esse tipo de validação, ela garante um método científico em cima de qualquer outra categoria de produção. Então, tudo aquilo que está na categoria produtiva, que pode ser automatizada, poderá retornar com um resultado melhor. Então, acho que é uma coisa para se pensar e se manter em mente, de que o método científico que a gente tem, pegar lá os experimentos que tem, você pega, por exemplo, o Mendel, que ele fez o experimento das flores, teve a hipótese, construiu as flores, validou as espécies, anotou e produziu registros sobre aquilo de maneira que você consiga fazer uma verificação e construir uma base, se torna cada vez mais relevante e cada vez mais processável. Então, fica aí o pensamento para você. Valeu, até a próxima. Tchau!